Olá, tudo bom com você? Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, que nós começamos no vídeo anterior. Se você está chegando agora e não assistiu ainda o primeiro vídeo, você vai lá no meu canal no YouTube e procure-o. Ele é recente. Você pode assisti-lo e também assistir esse hoje, não tem problema nenhum. Eu não estou seguindo de forma rígida aqui a sequência do livro. Eu estou relendo, vendo alguns trechos que eu marquei, que eu assinalei, que eu comentei na época que eu li, e estou trazendo essa leitura para vocês, de uma forma bem assim descontraída, tá? No último vídeo que nós conversamos, o autor nos falava da importância de despertarmos o nosso observador interno. E ele dizia assim: habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma autoobservação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Por que ele diz isso? Porque nós temos a atenção sempre voltada para fora, para o que acontece fora de nós, né? E nós ficamos num piloto automático e não nos observamos, não olhamos para dentro, não nos percebemos. E a gente vive assim de uma forma inconsciente, né? Sem observar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então, o que ele nos traz de conhecimento aqui é muito importante que a gente consiga observar como a gente está, quais são os pensamentos que eu produzo, quais são os padrões que eu tenho de pensamento. Você já percebeu, já observou como a gente fala com frequência? Como é difícil, tudo é difícil, isso aqui é complicado. A gente vive repetindo essas falas. São falas que a gente incorporou na nossa vida e mesmo que a coisa seja fácil ou que possa ser fácil, a gente já as rotula como difícil, como complicadas. E assim elas se tornam, porque a gente já põe uma energia de que aquilo vai ser difícil. A gente já cria uma barreira e aquilo realmente se torna difícil, pesado, sabe, complicado. Então, observem, né, os pensamentos, as falas e comecem a corrigir isso, sabe? A mudar esse tipo de fala já automática, que a gente nem pensa mais para falar, ela já vem automaticamente. Então, aqui na sequência, ele dizia isso, né, para a gente observar os nossos sentimentos, tal, para não viver, não continuarmos, né, de uma forma inconsciente, tá? E aí, na sequência, eu estou na página 79. Na sequência, o parágrafo, né, o capítulo chama Libertando-se da Infelicidade. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência? Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamentos a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Eu achei interessante isso, num outro capítulo ele explica melhor que as emoções são reações do nosso corpo aos nossos pensamentos. Então eu crio pensamentos, aquilo traz uma energia para o nosso corpo e isso se torna então essas emoções, tá? Vamos lá. Então, as emoções é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual num inimigo.
está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica, gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Aliás, isso é fato, né? A gente sempre diz que a bagunça externa, ela é um reflexo da bagunça interna. Se a minha casa, se a minha vida, se o meu trabalho, se o meu ambiente, seja onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu, enfim, vivo, ele é desorganizado, ele é sujo, as coisas estão todas quebradas, nada funciona direito, isso é um reflexo do meu interior, tá? Então, é muito importante nós mantermos os nossos ambientes externos limpos e organizados, para que isso também nos ajude a manter o nosso espaço interno limpo e organizado. Se é difícil eu começar por dentro, se é difícil colocar ordem internamente, eu posso começar colocando ordem no meio externo, tá? Se eu consigo, claro, através de terapias, de análise, de autoconhecimento, organizar o meu interior, isso vai se refletir no meu exterior. Mas se está difícil, se ainda leva muito tempo fazer isso, né? Porque é um processo, não é do dia para a noite que a gente se organiza internamente, a gente pode começar organizando o meio externo. Isso a gente aprende no Feng Shui, da importância de você ter uma casa que funcione, um ambiente de trabalho que funcione, que seja acolhedor, que você sinta prazer, bem-estar. Então, você não pode ter nada quebrado, nem objetos, nem portas, nem torneiras, nem lâmpadas, paredes, enfim, procure organizar, procure consertar, sabe? Portas que abram e que deixem fluir energia. Tem até um texto legal que fala para destralhar, né? Destralhe a sua casa, tire aquele monte de coisas que você não usa mais dos armários, dos quartinhos, dos ambientes, porque isso ajuda a nos organizarmos internamente. Eu tenho certeza que se você vive num ambiente bagunçado, e quando você consegue organizar, aquilo traz um profundo bem-estar. Pode ter certeza disso, tá? Então, aqui ele diz assim, ele foi para um macro, né? A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Então, ele está falando no planeta, eu estou falando na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, e a gente pode começar por esses espaços, tá, gente? Antes de se preocupar em acabar com a poluição do planeta, e limpar os rios, as praias, os mares, comece dentro da sua casa, comece com o seu guarda-roupa, com a sua gaveta, com a sua escrivaninha, com a sua cômoda de roupas, tá? Comece dentro, sabe? Comece pelo pequeno, para depois expandir, tá? Um pedacinho de cada vez. Você também pode parar de executar a tarefa que lhe está causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida, expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Por lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior, da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim, no interior,
assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. Então, eu vou parar por aqui hoje, porque eu acho que aqui a gente já tem bastante material para refletir, né? É a observação de como estamos nos sentindo, que pensamentos e emoções estamos gerando, estamos criando, que falas que nós temos que são irrefletidas, que repetimos de forma inconsciente e que vai criando uma negatividade. Eu falo isso para os meus clientes. Às vezes, a pessoa já começa o dia dela com aquela mentalização de que vai ser difícil. Nossa, meu dia hoje vai ser difícil. Nossa, não vou dar conta. Tem reunião com aquela pessoa. Eu tenho que resolver aquele assunto. Nossa, que difícil. A pessoa já sai da cama mentalizando, profetizando que o dia dela vai ser difícil, né? E aí, com certeza, ela vai atrair situações difíceis, as coisas vão fluir de forma difíceis. Enfim, ela vai criar a realidade dela. Lembrem-se, tudo que está fora é um reflexo do que está dentro. Tudo. Se minha vida está um caos do lado de fora, os meus relacionamentos, a minha vida afetiva, a minha vida familiar, profissional, olha para dentro, sabe? Busca dentro de você. O que está em desordem dentro de você, tá? Porque tudo começa dentro de nós. Somos nós que criamos a realidade exterior. Com os nossos pensamentos, e assim, me vem aqui agora, mas é a crise, mas é a pandemia, mas é a situação do país. Tudo isso é subterfúgio, porque tem muita gente na crise, tem muita gente na pandemia se dando muito bem. Tem muita gente que nessa época da pandemia se reinventou, mudou de profissão, ficou desempregado, não tinha mais o que fazer, perdeu o ganha-pão que tinha e buscou uma outra alternativa, buscou uma nova possibilidade. Então, não dá para dizer, a crise é responsável por tudo de ruim que está acontecendo. Tem gente que está se dando super bem com essa crise. Tem gente que está se dando super bem com essa pandemia. Por quê? Porque fez movimentos, porque teve coragem, porque ousou, porque saiu da zona de conforto, porque arriscou, porque não teve medo. Não é verdade? Então, é muito cômodo terceirizar. A gente terceiriza sempre. Porque eu sou traumatizada. Porque minha mãe não me amou. Porque meu pai me abandonou. Porque eu sofri violência. Porque eu sofri injustiça. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Né? E com isso, a gente se põe no papel da vítima. E a vítima não tem poder de ação. Ela é um agente passivo na situação. E se ela é um agente passivo, ela não tem condições de mudar a situação, não tem condições de reverter aquilo. Ela vai ficar só lamentando. Ao passo que se você toma responsabilidade e fala, ok, isso aconteceu, é fato, e você consegue ressignificar esse trauma, essa dor, esse sofrimento e fazer movimentos para ir além, você já não é mais o agente passivo, você é um agente ativo. E você consegue sair daquela situação. Tá bom? Para aqueles que me conhecem, que sabem, conhecem meu trabalho, conhecem minha trajetória, eu sempre digo, e muitos podem estar me assistindo que não me conhecem ainda, que 99,9% do que eu falo é da minha experiência pessoal. Tá? Não é de teoria, não é de livros, não é de cursos que eu fiz. As teorias, os cursos, os livros, eles vieram assim para reforçar um aprendizado que eu tive na marra. Eles vieram para me mostrar que eu fiz o caminho certo, que graças a Deus eu encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho, que me ajudaram, que me ensinaram e que eu estava ávida por conhecimento, ávida por mudar a minha vida e eu aproveitei as oportunidades e mudei. Então, sempre que eu falo disso, alguém pode pensar assim, porque não é com você. Porque você não sofreu o que eu sofri. Você não sabe o que é sofrimento. E aí eu te digo, eu sei sim. Eu sofri um bocadinho, sabe? Passei
situações muito difíceis, muito dolorosas, né? E eu consegui, eu estou conseguindo, faz parte do meu processo. É um processo, gente. Não existe botãozinho, né? Nem o pozinho do pirilim pim pim que alguém vai te receitar e que você, né? Organizações Tabajara, serei uma nova mulher. Não existe isso, tá? Existe você estar disposto, estar disposta a se transformar e começar esse trabalho de responsabilizar-se por tudo de bom e de ruim na sua vida. Tomar as rédeas da sua vida e fazer os movimentos necessários para mudar aquilo que for necessário. Eu consegui, eu estou conseguindo e eu sei que você também pode. Tá bom? Até a próxima!